Olá, queridos! Aqui é o John do Mister John Cast e alegremente, orgulhosamente, estou aqui para poder gravar o nosso segundo episódio. Mas antes, deixa eu falar do resultado inesperado que teve a estreia do canal com o cast de título Você está disposto a se defender? Eu fiquei muito surpreso, muito feliz. Eu não estava esperando aquele resultado e eu nem falo isso por uma falsa modéstia. Eu de fato não esperava. Até esse momento teve 223 visualizações, o que eu considero muito, considerando que eu tenho um ciclo social muito restrito, que eu também não sou conhecido em redes sociais. Se vocês, por exemplo, localizarem meu Instagram, vai ter a minha foto e só, a minha foto de perfil. Então, assim, eu fiquei muito surpreso mesmo, muito feliz com as um pouco mais de 200 visualizações em uma semana. Hoje está fazendo o sexto dia de vídeo postado. E assim, realmente fiquei muito feliz, muito feliz. E me deu ainda mais ânimo para poder seguir aqui com esse projeto. Eu também quero fazer um agradecimento especial, minha grande amiga, irmã, parceira de vida, Kelly, que fez a edição do primeiro episódio. Sem ela não teria sido possível e é real, não teria sido porque eu ainda estou aprendendo a fazer edições. Então, assim, minhas habilidades são muito limitadas. Então, Kelly, um grande abraço e fico muito feliz em poder contar com essa parceria com você. Pra quem não sabe, a Kelly me grava desde quando a gente era pirralho. Desde quando a gente tinha 13, 14 anos, nós íamos para um parque público aqui da cidade, e a gente já tinha aquela aspiração de fazer um canal. E aí eu falava algumas, nem não vou lembrar do que eu falava, porque mais de 10 anos atrás. E a gente, enfim, nós dois sempre nesse projeto aí de gravar vídeos, trazer para a internet. Então, ver mais de 10 anos depois que a gente conseguiu dar início a esse projeto e o resultado que eu considero super positivo é algo que me deixa muito feliz. Quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no canal, estamos com 15 inscritos. Quero agradecer também a cada uma das pessoas que visualizou e comentou. Vocês estão no meu coração. Um grande abraço para vocês. Bom, agora, após agradecimentos, recados que serão, digamos assim, esses recados estarão presentes em todos os episódios até que eu consiga resolver a questão do microfone. Vamos lá então. Bom, como eu disse no primeiro episódio, eu não tenho microfone, então vocês vão escutar os sons da vida acontecendo. Cachorro latindo, pessoas gritando, televisão, etc, etc, etc. Tudo que eu posso fazer para que o áudio tenha a melhor qualidade possível, eu já estou fazendo, tá? Então fortaleçam o canal, ajudem aí que eu consigo providenciar um microfone para nós, beleza? Bom, agradecimentos feitos, recado dado. Vamos então para o tema desse segundo cast. E o tema de hoje é: não dá para descomer o bolo de laranja. Pessoal, de vez em quando, vocês vão reparar que eu vou fazer uma pausa de alguns segundos. É porque eu estou bebendo água, tá? Eu facilmente tenho pigarro. Então, eu estou aqui com a minha garrafinha para poder garantir a boa manutenção da ferramenta. No caso, a ferramenta é a minha voz. Para eu poder contar esse causo para vocês. Então, vamos lá. Não dá para descomer o bolo de laranja. Certa vez, e isso foi em 2024, não me lembro se mais para o início, mais para o final do ano, mas a verdade é que isso é irrelevante, não muda em nada a história. Enfim,
Era final de tarde, já anoitecendo, e eu fui na minha padaria favorita, podemos chamar assim, fazer um lanche, ver gente, ver o movimento, me sentar na pracinha, porque esse é um ritual que eu tenho, que inclusive eu dei uma abandonada nesse ritual nos últimos meses, preciso retornar essa prática, porque retomar essa prática, porque é algo que me faz muito bem. Então o que acontece? Tem o meu bairro, beleza? E existe ali no meu bairro, existe uma avenida central, onde tem muitos comércios, onde concentra alguns condomínios, e tem a pracinha principal do bairro, que é conhecida por todo mundo. É uma parte central do bairro, que fica distante da minha casa, embora ainda esteja dentro do mesmo bairro, fica distante da minha casa. Ahn, e então eu adotei como um ritual, uma prática de tempo de qualidade, eu ir pelo menos uma vez por semana nessa padaria e tomar café. Então eu me sento na mesa lá dentro, o espaço é muito bom, os lanchinhos são muito gostosos. Eu me sento de frente para a praça, fico vendo ali a vida acontecendo. Geralmente eu faço isso no final de semana, então as famílias estão na pracinha com os filhos, com os pets, enfim, é uma experiência muito gostosinha de se fazer. Entretanto, esse episódio que acontece dentro desse meu ritual, dessa prática que eu tenho, ele foi num cronograma um pouquinho diferente. Então, eu não fui tomar café nas manhãs de um final de semana, como geralmente eu faço. Eu estava de férias. Ah, me recordei quando foi. Se eu estava de férias, então isso foi em abril de 2024. Abril ou maio. Eu estava de férias e eu decidi ir em um domingo à noite. Sim, em um domingo à noite. Um pouquinho diferente. Eu fui até essa padaria e eu estava com muita vontade. Gente, eu estava com muita vontade de comer bolo de laranja. Bolo comum, caseiro, esses de padaria. Não era nada com glacê, recheio, nada, digamos assim, sabe? Nada emperequetado, não era bolo de festa. Era um bolo comum, caseiro de laranja. Eu estava com muita vontade. E eu fui até a minha padaria favorita. Entrei, fui lá na parte dos bolos, lá no fundão, entendeu? Vi aquele, o que pra mim é um paraíso, porque eu amo bolo. Vi aquela galeria de bolos, assim, ó. Nossa, era o Palácio de Versalhes dos bolos. Bolos, bolos, bolos que não acabavam mais. Estou procurando meu bolo de laranja, encontro-o, encontro-o lá, a plaquinha dele, um bolo de laranja. Salivava, gente, eu salivava. Eu, eu tava assim, há uma semana cultivando aquele desejo, mas eu não queria comer de qualquer lugar. Eu queria comer o bolo de laranja da minha padaria favorita, isso, para poder ter toda a experiência, entende? Então não era só sobre o bolo, era sobre a experiência que eu queria ter. Bem, peguei o bolo, pedi uma xícara de café com leite, sem açúcar, porque eu só bebo café sem açúcar. Enfim, peguei meu bolo, cafezinho com leite, tava quentinho, tava gostoso. Fui me sentar. Eu sempre, gente, eu sigo esse ritual. Ele acontece de uma forma tão. Agora, porque ele está abandonado. Já tem uns meses que eu não vou na padaria, mas tem um motivo. Depois a gente fala sobre isso. Mas quando eu vou me proporcionar essa experiência, eu sigo todo um script. Então eu até sento na mesma mesa. E eu até me irrito quando tem alguém sentado na mesa que eu costumo sentar. Claro que é uma coisa minha comigo mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Se irritar porque alguém sentou na mesa que eu gosto de sentar é o ó. Mas eu também sou um ser humano em desconstrução e cheio de, enfim, de incoerências e mazelas. Até aí, normal. Sentei na mesa que eu gosto, com meu bolo, com meu café com leite, de frente para a pracinha. Estava à noite, domingo à noite, havia ali os casais, galera namorando, tinha algumas famílias com seus filhos.
tudo assim, perfeito. Lembram que eu disse que essa é uma avenida principal? Então tinham também bares abertos tocando música, trailers de hambúrguer, enfim, toda uma todo um evento ali acontecendo, compreende? Todo um evento. Beleza. Tomei o café com leite para limpar para limpar um pouquinho a garganta, inclusive vou limpar agora aqui com água. Meu Deus, gente. Nossa, vai ter pigarro assim, viu? Pelo amor. Beleza. Tomei um pouquinho de café com leite. Fui assim, ó, com sede ao pote, tirar um pedaço do meu bolo com o meu garfo. Levei aquele bolo na boca, gente. Assim, como se fosse a minha última refeição. E aí, o bolo estava horrível. Gente, o bolo estava horrível. Sério, não é que ele estava ruim. O bolo estava horrível. Horroroso. Um espanto, como diria Paula Carosella. Horrível, gente. O bolo tava péssimo. Péssimo. O bolo tava duro, igual um bloco de concreto, extremamente açucarado. Ele tava maçudo. Sabe quando a pessoa exagera horrores na farinha? Ele tava maçudo, não dava pra mastigar aquilo. Ele virava uma plasta na boca, entendeu? O bolo estava horrível. E eu cultivei aquele bolo, gente. Eu gerei aquela experiência, entendeu? Eu fanfiquei aquele momento uma semana. E quando eu cheguei lá, para poder realizar aquela fantasia, como um castelo de cartas, como um castelo de cartas, tudo vem abaixo. O bolo estava horrível. E aí, eu pensei assim: caramba, caramba, que droga! Que droga! Que droga! Sério? Nossa, eu queria tanto esse bolo, eu idealizei tanto, eu coloquei tanta expectativa nesse bolo, nesse momento, entendeu? Eu ansiei tanto por essa experiência e agora foi por água abaixo, se desfez, o sonho acabou. Obviamente, eu não terminei de comer o bolo, não dava, era isso assim, estava incomível, sério. Estava incomível. E aquilo ali foi gente, eu fiquei assim, eu fiquei com uma tromba, eu fiquei com uma tromba, como se eu tivesse recebido a pior notícia da minha vida. Era só um bolo, entendeu? Mas pela minha frustração, porque eu criei todo um roteiro de como seria aquela experiência, eu fiquei assim, numa irritabilidade. Eu já comecei a pensar, sair de casa à toa, gastei dinheiro à toa, devia ter comprado outra coisa. Por que eu já não comprei alimentos que eu geralmente compro e que são deliciosos, que eu amo, quero até repetir? Não devia ter comido esse bolo. Caso você esteja se perguntando, você não tinha comido bolo nessa padaria anteriormente? Não, eu não tinha, tá? A verdade é que eu não tinha. Geralmente digamos assim, nessas idas que eu vou, eu geralmente como alimentos salgados. Então não, realmente seria a primeira vez comendo bolo. Bom, não terminei de comer o bolo, estava impossível. Bebi o café com leite, paguei a conta, saí da padaria e fui sentar na pracinha. Peguei uma cerveja. A cerveja é parte importante. Peguei uma cerveja, paguei a conta e fui me sentar na pracinha. Beleza. Eu sentei lá no banco, fiquei observando tudo, observando o movimento, olhando as árvores, sentindo o vento. Estava ventando bastante. Acredito que por estar perto de junho, junho é inverno, se eu não me engano, né? Eu sempre confundo os meses, porque eu saí de férias no final de abril, então as minhas férias se estendeu por maio, então era outono, certo? Outono e inverno. Ventava bastante, estava bem gostosinho. E eu observando aquele movimento e bebendo a minha cerveja, e aí, gente, eu comecei a me sentir assim, muito bem.
O álcool pode ter ajudado? Com certeza, óbvio, isso é inegável. Mas eu comecei a me sentir muito bem de estar na pracinha, tomando vento e vendo o movimento das pessoas, entendeu? E estar ali, sabe? Naquele momento ali. De repente, a minha experiência começou, digamos que. É como se tivesse sido jogado um pouquinho de açúcar, entende? Em algo que é um pouco amargo. Aí fica aquela mistura do amargo com doce, você não sabe se tá bom, não sabe se tá ruim. Mas aí eu estava assim, eu comecei a refletir. Eu comecei a viajar assim, vários pensamentos, sabe? Eu comecei a refletir sobre aquele contexto que havia acontecido. E eu comecei a viajar assim, cara, refletindo, refletindo, refletindo. E gente, veio na minha cabeça. Veio na minha cabeça, não foi meu vizinho berrando e fazendo os cachorros endoidarem, tá, gente? Mas foi engraçado. Veio na minha cabeça e o cara berrando. Não sei se vai pegar aqui no áudio, mas se não pegou, foi isso que aconteceu, tá? Mas veio na minha cabeça um pensamento assim, cara, o bolo de laranja, ele foi uma parte, ele foi uma parte dentro de todo o contexto da minha experiência. Porque quando eu montei aquele script, que era esperar o final de semana, ir à padaria, já estava tudo organizado, não foi nada assim, que deu na minha cabeça de última hora. Então eu montei um script. Esperar o domingo à noite, ir na padaria, comer o bendito do bolo de laranja, tomar o café com leite, sentar na pracinha, aquilo já estava tudo scriptado, porque já era do meu ritual. Então o bolo de laranja, ele era um pedaço dentro de uma experiência inteira. Dentro de, digamos assim, imagine que é uma peça de teatro. Imagina que essa experiência que eu tô contando era uma peça de teatro. E ali, o meu personagem, em um momento, ele ia comer bolo dentro da peça. Então você consegue entender que o bolo, ele foi um momento da peça, mas ele não é a peça. Entende? Ele não é a coisa toda. E eu comecei a refletir justamente sobre isso. Do tipo, cara, o bolo, ele foi uma questão dentro da experiência. Entendeu? Ele foi uma questão dentro da experiência. Ele não foi a experiência. Olha como eu tô me sentindo bem agora. Olha como tá gostoso aqui na pracinha. Olha como que eu tô como que eu fiquei, né, que eu não estava. Olha como que eu fiquei bem-humorado. Olha como que isso aqui tá legal. Isso aqui, só isso, eu só estou sentado bebendo uma cerveja na pracinha, tomando vento levemente frio, mas eu gosto, vendo o movimento das pessoas, vendo os casais namorando, vendo as mães interagindo com seus filhos e brincando, vendo os pets e tudo. E isso aqui tá tão bom, sabe? E o bolo de laranja, que estava ruim e que não correspondeu à minha expectativa, ele foi um pedacinho dentro da história. E aí eu falei essa frase assim, pra mim mesmo, eu falei: "Cara, não dá pra descomer o bolo de laranja". Entendeu? Não dá pra descomer o bolo de laranja. Então eu prospectei algo, eu ansiei por algo, entendeu? Eu planejei um acontecimento e ele não saiu como eu queria. E saiu de certa forma desagradável. Mas eu não precisava tornar o bolo de laranja em uma sentença. Eu não precisava sentenciar toda a minha experiência porque o bolo de laranja estava ruim. Estão entendendo onde eu quero chegar? Sabe? Então, para poder amarrar isso tudo agora, o que eu quero dizer? Muitas vezes, tipo, muitas vezes mesmo, eu hipervalorizo as coisas ruins
e desvalorizo o contexto em si. E geralmente, quando eu presto atenção nas minúcias do contexto, tem tanta coisa boa acontecendo. Porque, vejam bem, eu estava de férias, então eu não estava, obviamente, eu não estava indo trabalhar. E quando eu falo aqui de férias, não é do meu trabalho de professor de inglês, porque esse eu sou autônomo, então não para nunca. Era do meu trabalho com atendimento ao público na empresa anterior a que eu estou. Como eu disse no primeiro episódio, eu odeio atendimento ao público. Então eu estava de férias, eu estava com dinheiro, porque quando a gente sai de férias, a gente recebe um dinheirinho, que depois você vê que é uma ilusão, mas enfim, você recebe. Eu estava de férias, eu estava com dinheiro, eu estava em paz, não tinha ninguém enchendo o meu saco, eu não estava com nenhum problema de saúde, não tinha nada acontecendo. Eu estava tendo um momento muito agradável, que foi quando eu, né, no final ali do meu roteiro do dia, que foi quando eu fui pra pracinha, beber a minha cerveja e deixar só o tempo passar. Eu estava tendo um momento muito agradável. E ali, o bolo de laranja, que foi logo no início da experiência e que ele estava ruim, ele foi só aquilo. Ele foi só um momentinho ruim dentro de todo um contexto. Entende? E quando você aceita que não dá para descomer o bolo de laranja, as coisas ficam muito melhores. Porque você percebe o seguinte, bacana. Não tem como eu descomer o bolo de laranja, mas ele não precisa ser a minha sentença. Todo o ao redor, todo o acontecimento, ele não precisa ser sentenciado, condenado por causa do bolo de laranja. Então o que que a gente faz? A gente aceita que não dá para descomer o bolo de laranja, mas a gente também não comete a injustiça com nós mesmos de sentenciar todo o seu dia porque teve um bolo de laranja duro e açucarado no meio dele. Entendeu? E esse podcast não foi sobre um bolo de laranja.